Olá, povo de Deus. Deus abençoe. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Amém? Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Amém? A gente vai, com a graça de Deus aí, daqui a pouquinho a gente vai dar início. A gente sempre entra aqui uns 5 minutinhos antes, né? Para que a gente depois possa nos preparar aí para 21 horas em ponto, horário de Brasília, né? E 20 horas aí em outros estados, a gente possa dar início àquilo que Deus tem para nós nesta noite de hoje, tá? Você que está entrando aí, se você já puder compartilhando e curtindo, enviando o link aí para as pessoas, desde já a gente agradece, tá joia? Desde já a gente agradece mesmo de coração, tá? Então vamos que vamos, a gente vai aguardar um pouco aí. Hoje a gente vai trabalhar mais 2 pontos, né, que é trazidos para nós aí. O sinal da cruz como oração, tá joia? E o sinal da cruz fonte de força, tanto na vida como na morte, tá bom? E tenho certeza que mais uma vez nós seremos impactados pela graça e pelo poder de Deus nesta noite de hoje, tá bom? A gente vai procurar aprofundar o máximo possível, e se de repente a gente se delongar demais no assunto, então não tem problema. A gente deixa o outro para um outro dia, e se precisar fazer aquilo que a gente ia fazer em 9 dias, a gente acaba fazendo em 10. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Mas o interessante é que a gente possa, né? A gente possa verdadeiramente sair com essa marca no nosso coração que nós tanto almejamos, né? Que nós tanto queremos, que nós tanto a gente tem esse anseio dentro de nós, tá bom? Se você puder deixar o seu comentário aí, já vai deixando, tá bom? Também seus pedidos de oração, a gente vai ter um momento que nós vamos estar rezando aqui rezando com o estandarte da nossa vitória, né? Rezando aqui com o sinal da nossa fé, né? Nós católicos, com a graça de Deus, tá? Então a gente vai estar rezando. Então vai deixando aí também, vai deixando aí as intenções, vai deixando aí seus pedidos de orações, e daqui 2 minutinhos a gente já entra, tá beleza? Dá tempo de você compartilhar, dá tempo de você enviar, curtir, enviar link, dá tempo de você marcar as pessoas, dá tempo de você dar uma impulsionada, tá bom? Dar uma impulsionada para que as pessoas possam, com a graça de Deus, estar com a gente aí, tá bom? Cristina Pereira, Deus abençoe. Vanessa, Deus abençoe. Minha esposa, Luciana Neri, Deus abençoe. Sebastiana, Deus abençoe. A Tânia, Deus abençoe. Tá bom? Pessoal que está entrando com a gente aí, vamos compartilhando aí, isso mesmo. Vanessa já disse que compartilhou aqui, tá? Compartilhando aí, vamos convidando as pessoas para estar com a gente. Eu tenho certeza que será uma noite de bênção, uma noite de graça, como tem sido também das outras vezes, tá bom? A gente vai rezar, com certeza nós vamos rezar daqui a pouco, tá? E o sinal da cruz, Sueli Aparecida, Deus abençoe, vamos rezar sim. Os pedidos de oração que forem aparecendo e que forem sendo postos, colocados, nós vamos estar intercedendo aí por todas as pessoas que estão necessitando também, tá bom? Essa oração, sim, Sebastião, nós vamos estar rezando, pode ter certeza. Sueli, nós vamos estar rezando. Cristina, vamos estar rezando também, pode ficar tranquilo, tá? 1 minutinho, tá? Alguns segundos, a gente já começa. Por favor, irmão, vai compartilhando, por favor, vai enviando para as pessoas, tá? Por favor, marca as pessoas aí, tá bom? Vamos, em nome de Jesus, aí, ajudar o trabalho de evangelização aí, tá joia? Nós não podemos parar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima também. Então, vocês que estão com a gente agora e que não viram as outras aulas, né, os outros momentos de oração que nós tivemos, então, esses vídeos estão gravados em todas as plataformas digitais, tá? Todas elas, tá? Jairo, Botina de Fogo, tá? Você vai estar encontrando, aonde você entrar, Jairo, Botina de Fogo, você vai estar encontrando esses vídeos anteriores. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma sequência de 9 dias, que pode talvez aumentar um dia mais, por causa que o assunto ele é muito rico, ele é muito vasto, né? Andréia, Deus abençoe, boa noite, tá? Seja bem-vindo. O assunto é muito rico, o assunto é muito vasto, ele é muito amplo, tá bom? E, se for necessário, a gente, né, faz o que for preciso em um dia mais. Por exemplo, hoje mesmo nós vamos falar sobre o sinal da cruz como oração, tá bom? Como oração. Desculpa. O sinal da cruz é um tesouro, e é um tesouro que nos enriquece, certo? E por quê? Porque ele é uma das mais excelentes orações. O sinal da cruz é uma das mais excelentes orações que nós podemos fazer e que nós podemos viver na nossa vida. Então, olha só, é uma oração, né? É uma oração. O sinal da cruz é uma oração poderosa e uma oração universal. É uma oração. O que é um homem que reza, tá bom? Então, a primeira coisa que precisa estar bem claro para nós: um homem e uma mulher que reza é um homem que se despoja, certo? É um homem que confessa a sua indigência diante de Deus, a sua intelectualidade diante de Deus, que confessa a sua moralidade diante de Deus, que confessa a sua matéria diante de Deus. Por que é difícil para muitas pessoas rezarem? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade e principalmente por causa da autossuficiência, né? A pessoa acha que ela não necessita, não há necessidade, então simplesmente ela vai vivendo daquela forma e vai vivendo daquele jeito. E principalmente uma pessoa autossuficiente, uma pessoa arrogante, quando se depara diante de um sinal que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dificilmente essa pessoa então também ela vai se dobrar, tá? Então, o indigente é aquele que bate, né? O indigente é aquele que bate. A internet está normal sim, meu amor, tá? Tá tudo normal aqui. O indigente é aquele que bate a porta daquele que é rico. Então, eu preciso reconhecer que, olha só, preste bem atenção, que quando eu me coloco diante de Deus, né, somente Ele é suficiente na minha vida. Então eu me torno um indigente, eu me torno realmente aquele que é o pedinte, né, diante de Deus. Então, como é que nós pedimos? Nós pedimos usando a voz, né, uma voz que realmente aparenta uma pessoa que precisa, uma pessoa que necessita, aparenta realmente uma pessoa que deseja, aparenta realmente uma pessoa que quer, aparenta realmente uma pessoa que está aberta, né, à vontade de Deus, ao desejo de Deus, a uma resposta de Deus. E a gente vê isso com Jesus no Calvário. Jesus reza não o sinal da cruz, mas ele reza sobre a cruz. Ele reza sobre a cruz dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ele reza na cruz dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ele reza na cruz juntamente o ladrão, ele ouve a oração do ladrão, aonde nessa oração ele vai dizer para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é uma oração daquele que pede, é uma oração daquele que deseja, uma oração daquele que necessita. Então, quando eu e você, nós pedimos a Deus Pai, pela intercessão do Filho, com a força, o poder e auxílio do Espírito Santo, nós estamos nos colocando na presença de Deus como um homem e uma mulher que é indigente, pedintes, desculpa falar assim, como mendigos, né?
Realmente aquele que precisa e aquele que necessita realmente de Deus. Então a oração faz com que a gente se dobre, a oração faz com que a gente pondere a voz. E quando nós falamos da cruz, é algo muito mais profundo ainda. Porque foi nessa condição que o Filho de Deus, né? Nessa condição, o Filho de Deus, né? Mais do que nunca, ele se dirigiu ao Pai. Foi assim que aconteceu. Meu Deus, né? Por que me abandonaste? Né? Meu Deus. E aí no final de tudo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então entenda bem uma coisa. O que faz o homem quando traça o sinal da cruz, seja com a mão, seja com os braços abertos ou erguidos? Ele imprime sobre si mesmo a imagem do divino. Nós estamos então imprimindo, nós estamos selando em nós mesmos a imagem de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo e que se identifica com Ele. Porque, irmãos, nós só vamos até Deus porque nós confiamos primeiramente nele e porque a oração ela tem que ter essa retribuição. Eu me identifico com Deus. Né? E não há nada tão profundo, tão forte e ao mesmo tempo tão pequeno que nos identifique mais com Deus do que a oração do nome do Pai, do nome do Filho e do nome do Espírito Santo. Amém. Né? Porque é nessa hora que nós então descemos. É nessa hora que nós imprimimos sobre nós algo que desejamos, algo que queremos, algo que vem ao nosso encontro, algo que toca verdadeiramente em nós, que toca verdadeiramente em nossa vida. Então, tal é o sinal da cruz, tá bom? Mesmo quando desempenhado por palavras, e mesmo sem essas palavras também acaba dizendo tudo. Então, se nós simplesmente traçarmos com devoção, se nós abrirmos os nossos braços, nós fechar os nossos olhos e fizermos isso sobre nós, que foi o que eu falei no capítulo anterior, se torna sobre a minha e sobre a sua vida uma oração poderosa. Eu posso afirmar para você, é uma oração poderosa. Imagina comigo aqui, quando um agente da lei, né, vai dar uma voz de prisão a um malfeitor, certo? Ele faz isso em nome de quem? Eu te prendo em nome da lei. Já pararam para pensar nisso, né? Então ele dá a voz, né, alto lá, em nome da lei, certo? Que você está infringindo, eu vou prender você. E aquela pessoa, mesmo que ela dê um pouco de trabalho, né, mediante a situação, tudo aquilo que talvez esteja passando, estou enviando aqui para algumas pessoas aqui também, alguns convites, tá, irmãos? E vocês façam a mesma coisa. Por mais que ela dê trabalho, né, por mais que de repente, infelizmente, né, ela às vezes acabe até sendo machucada, algemada, sendo detida ali muitas vezes à força, mas ela acaba indo. Ela acaba indo. Por quê? Porque aquela pessoa é uma autoridade. E essa autoridade, quem deu essa autoridade para essa pessoa foi a lei. Então, se a lei deu autoridade para essa pessoa, então a pessoa que está sendo detida, né, a pessoa que está sendo ali presa, ela precisa, olha só, ela necessita, ela tem que obedecer. Ela tem que obedecer. Por quê? Porque ela está sendo presa em nome da lei. E aqui que é o mais interessante, meus irmãos, né? O medo intimida aquela pessoa e ela acaba se entregando por causa daquela situação ali. E eu e você, quando o homem é ameaçado por um perigo, quando o homem é ameaçado por uma dúvida, quando o homem é ameaçado por uma tentação, por um sofrimento, por uma doença, quando o homem é ameaçado pelo demônio e ele traça o sinal da cruz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, dizendo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ao traçar esse sinal, um sinal vencedor, o inferno e todo o mal é obrigado a recuar em nome de Jesus.
Então nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, uma arma que o próprio Deus nos concedeu, uma arma que o próprio Deus nos confiou, uma arma que o próprio Deus nos deu, uma arma que o próprio Deus nos presenciou. Então, meu irmão, você está em perigo. Irmão, você está passando por uma enfermidade, passando por uma doença, vivendo um momento de tentação, está com medo de cair, está pensando em deixar as obras de Deus, está pensando em se abandonar novamente para as coisas do mundo. Recorra, recorra, porque não é em nome de uma pessoa, de um se a lei pode prender alguém, se a lei pode condenar alguém, se a lei pode tirar do meio da sociedade alguém que está fazendo mal, quanto mais o sinal da cruz pode colocar em fuga toda a ação do demônio, todo o poder de Satanás na vida de uma pessoa. Rapaz, isso é profundo demais uma coisa dessa. E a gente faz aí o sinal da cruz de qualquer maneira, de qualquer forma. Né? A gente muitas vezes tenta fazer tanta coisa para ter sucesso na vida de alguma maneira, certo? Sendo que na realidade o que eu e você, o que nós precisamos, o que eu e você, o que nós realmente necessitamos, nós necessitamos traçar e fazer sobre nós o quê? O sinal da cruz. O sinal da cruz. Eu e você precisamos traçar sobre nós o sinal da cruz. O sinal da cruz. Assim, a eficácia do sinal nunca foi colocada em dúvida nem pela igreja, nem pelos primeiros cristãos. Os teólogos mesmo ensinam que o sinal da cruz opera por virtude própria, independentemente da disposição de quem o faz. Olha só. Até no momento aí de socorro, de medo, mesmo a pessoa não entendendo, mesmo ela não compreendendo, esse sinal vem em socorro dessa pessoa. E eles dão várias provas. E aqui a gente tem dois testemunhos. A primeira é o uso incessante do sinal da cruz, tá bom? Se ele não produzisse efeito por si só, os teólogos aí, os estudiosos iriam dizer o que para mim e para você? Iriam dizer que, olha só, né? Os cristãos não teriam nenhuma razão de utilizá-lo com tanta frequência. E aí vai mais uma catequese. Para utilizá-lo quando um sentimento ou uma boa ação bastaria para obter e realizar aquilo que eles esperam obter e realizar sem o sinal da cruz. Então, tipo assim, eu poderia muito bem tentar alcançar alguma coisa sem fazer esse sinal, mas eles aqui estão dizendo, por tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi colocado, que, né, quando nós realizamos, nós obtemos ainda de uma maneira mais forte, de uma maneira ainda mais eficaz e de uma maneira ainda mais poderosa. Mais poderosa. Então, pode vir os questionamentos, né? Pode vir as perguntas, pode vir isso, pode vir aquilo, mas eu quero dizer para você, deixa eu dar uma virada aqui. Quero dizer para você que em nome de Jesus, né, nós somos obras de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar gravado no nosso coração, né? Isso precisa mesmo, verdadeiramente, certo? Verdadeiramente, isso precisa estar, como é que eu posso dizer, impresso no meu e no seu coração. Por quê? Porque o sinal da cruz é algo grandioso, porque o sinal da cruz é algo valioso, porque o sinal da cruz é aquilo que realmente coloca os demônios em fuga. E aí, né, a segunda questão que ele coloca aqui repousa sobre os fatos da história, certo? Então ele vai colocar aqui, o primeiro vem de um homem chamado Juliano, que tinha apostatado então ali a sua fé. E o que acontece ali com esse dito, né, Juliano, apóstata? Ele vai dizer assim, ele era desertor do verdadeiro Deus, e aí então ele sendo imperador ele cai, certo? E ali ele cai
inevitavelmente no culto de adoração ao demônio. Então ele abandona Deus e ele vai ali então para as garras do demônio. E para conhecer os segredos do futuro, ou seja, as adivinhações, o espiritismo, né? Ele revira toda a Grécia em busca dos homens que o põem em contato com o espírito maligno. E aí o que acontece? Um adivinho se apresenta e promete satisfazer a sua curiosidade. Juliano é levado a um templo dos ídolos, feita as invocações, o imperador se vê rodeado de demônios e a partir daí ele se vê também aterrorizado. E aí o que vai acontecer mediante essa situação, né? Vai trazer para mim e para você o seguinte: em reação espontânea. Olha só, diante de uma reação espontânea, ele faz o sinal da cruz. E fazendo o sinal da cruz, todos os demônios desaparecem. E ele retoma novamente a sua fé. Ele retoma novamente a sua crença. Tá? Quem está no Facebook acabou de cair aí, tá? Ele retoma novamente a sua fé, ele retoma novamente a sua crença, tá joia? E por causa dessa fé, e por causa dessa crença, tá bom? Olha só, por causa dessa fé, e por causa dessa crença, a ação e o poder divino é manifestado no coração desse homem. Tá joia? E olha o que vai dizer. O adivinho reclama e retoma as invocações. Os demônios então retornam e Juliano mais uma vez faz novamente o sinal da cruz. E novamente os espíritos das trevas aparecem. Um fato relatado por São Gregório, por Teodoreto e outros grandes padres da igreja. Causou uma grande impressão em todo o Oriente. Uma grande impressão em todo o Oriente. Então olha só, né? Nós não podemos, nós não queremos e nós não vamos desprezar o sinal da cruz. Em outra ocasião também a história, né? História eclesiástica de um homem chamado Nicifero, que sobre o imperador Maurício, rei da Pérsia, enviou uma comitiva para a Pérsia, em Constantinopla. E olha só o que acontece aqui. Todas essas pessoas tinham sido marcados sobre a fronte o sinal da cruz. E aí então o imperador faz o questionamento porque usavam um sinal, né, no qual não acreditavam. E olha só, aquilo que vedes em nossa fronte é o testemunho de um sublime favor que recebemos antigamente. Olha só, a peste fazia estrago. Preste bem atenção. A peste fazia estrago em nosso país. E alguns cristãos aconselharam a nos marcar com o sinal da cruz à nossa fronte, como uma defesa contra aqueles flagelos. Os caras nem acreditavam, eles nem tinham fé. Mas por causa que alguns cristãos tinham dito aquilo, então eles fizeram o sinal da cruz em cima da testa. E era aparente, aquilo era visível ali, né? E aquilo ainda como uma defesa da peste, do flagelo. Fizemos isso. E fomos salvos em meio a incontáveis colhidos, ou seja, pessoas que morreram pela peste. O grande bispo de Hipona também, Santo Agostinho, né, ele vai trazer uma reflexão para mim e para você dizendo assim: não precisamos estranhar que o sinal da cruz tenha tanto poder. Quando ele é feito por bons cristãos, ele tem tamanha força quando é empregado pelos estrangeiros, que neles não acreditam, e isso para honrar o grande rei. Então, entre nós pode ser estranho, mas aqueles que também não acreditam, aqueles que são estrangeiros, quando fazem ou quando eles deixam que nós possamos então ali fazer, o que vai acontecer? Isso não traz estranheza para Deus. Por quê? Porque ali está o sinal da vitória. Aquele homem, aquela mulher, mesmo não acreditando, ele foi comprado e lavado pelo sangue derramado na cruz. Então a graça de Deus há de adentrar o seu coração, a sua vida, e há de mudar e há de transformar a sua história. Como é que pode esses caras aqui que viviam numa época da peste, que se encontram ali com algumas pessoas ali mediante aquela situação, e aí os cristãos orientam, faça o sinal da cruz sobre a testa de vocês aí, né, tal, e aí eles vão lá e fazem o sinal, e eles recebem aquilo ali no coração, e eles também não morrem com a peste por causa do sinal da cruz, que alguns cristãos pediram para ele fazer. O que falta para nós hoje, irmãos, é fé. O que
falta para nós hoje é acreditar. Ah, vamos rezar tal coisa, vamos comprar livro para fazer tal coisa, vamos fazer não sei mais, tanta coisa que a gente vai inventando. E esses homens com tão pouco, eles venciam. Esses homens com tão pouco, eles traziam a honra de Deus dentro do coração. Essas mulheres com tão pouco eram vencedoras, traziam também a honra de Deus dentro do coração, certo? E aí nós podemos até acreditar aqui, né, que a piedade, quem faz o sinal da cruz, também contribui para a sua eficácia, né? Se um cara que não é piedoso, ele faz e dá certo, imagina quem não é piedoso. Perdão, imagina quem é piedoso, né? O sinal da cruz é uma invocação silenciosa de Jesus crucificado. Parou para pensar nisso? A profundidade. É uma invocação silenciosa de Jesus crucificado, né? E por consequência será mais eficaz quanto maior for a piedade de quem o realizar. Assim, quanto mais o fiel for virtuoso e agradável ao Senhor, maior será o efeito da invocação feita com a boca e também com o coração. É uma oração universal, nós já falamos sobre isso, né? Em um certo sentido, o sinal da cruz pode dizer como o próprio Salvador: todo poder me foi dado no céu e na terra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, pagãos fizeram isso e foram livres dessa peste, olha. A peste fazia um estrago no país ali, na Pérsia, naquela região. Eles se encontraram com alguns cristãos e os cristãos falaram: ei, faça o sinal da cruz na testa de vocês. E eles foram indagados por outras pessoas a respeito daquilo ali. Talvez debocharam, tiraram até sarro dessas pessoas. Mas por causa desse sinal, até os que não eram cristãos, mas que fizeram porque os cristãos pediram. Os cristãos falaram, orientaram o que aconteceu com essas pessoas. Elas foram livres da morte. Então essa oração universal é para nos arrancar da morte. Essa oração universal é para nos tirar da morte. Essa oração universal é aquilo que a palavra de Deus em Mateus 28, 18 vai dizer: todo poder me foi dado. Todo poder me foi dado no céu e também na terra. Todos e cada qual, à sua maneira, proclama de um lado a fé de nossos antepassados e de outro o império do sinal da cruz sobre o mundo visível e também invisível. O sinal da cruz auxilia a minha vida. O sinal da cruz auxilia o meu coração em qualquer necessidade da alma e do corpo. E a gente brinca com isso. A gente não leva isso a sério. Ô Senhor, que nesse dia de hoje o Senhor possa abrir os nossos olhos, né? Nós possamos traçar sobre os nossos olhos esse sinal e que nós possamos abrir os nossos olhos. A gente fica caçando coisas, sendo que nós temos aquilo que é mais forte e mais importante depois da Eucaristia, apesar que a Eucaristia é sacrifício. Se nós tivéssemos olhos espirituais na hora da missa, na hora da consagração, nós veríamos Cristo na cruz, ali sendo crucificado mais uma vez. Cristo na cruz. Então esse é o sinal. É o sinal que acompanharão aqueles que acreditam. É o sinal que acompanharão aqueles que creem. Esse é o sinal que Deus nos concede, o sinal que Deus nos dá, o sinal que Deus traz até o nosso coração. São Cirilo de Jerusalém, ele dizia assim: tão esplêndido em palavras e obras, ordena que se recorra ao sinal da cruz sempre. Sempre. Nós temos que recorrer ao sinal da cruz sempre, em cada combate, em caso de combate, certo? E quando nós combatemos com o sinal da cruz, o inimigo é reduzido ao silêncio. Caia por terra agora todos os inimigos de Deus, todos os meus inimigos caiam por terra agora, por causa da eficácia, do poder e da ação desse sinal na vida e no coração de cada pessoa. Então o que eu e você nós temos que ter? Nós temos que ter fé, acreditar, confiar, crer.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que crer em nome de Jesus. Pelo sinal de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo. Um Deus que é Espírito Santo, né? E aí vai dizer assim, numa ordem assim até temporal, até menos que espiritual, né? As luzes divinas são necessárias ao homem, né? E eles também podem ter isso pelo sinal da cruz. Aliás, tudo nós podemos ter através do sinal da cruz. As pessoas que sucederam Constantino, os imperadores que vieram depois, todos eles adoravam. Eles tinham que se apresentar, adoravam o sinal da cruz. E quando se apresentavam diante do Senado, certo? E eles se apresentavam com esse sinal, para não esquecer que esse é o sinal da nossa vitória. Como temos visto, aquele grande rei, né, São Luís, antes de discutir algum tipo de assunto, de ir num conselheiro, sabe o que ele fazia? Ele recorria à prática do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma maneira altamente piedosa. E a história, a vida desse homem foi impecável. Ele não errou. Por quê? Porque Deus estava com ele, o Pai estava com ele, o Filho estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. A gente vai ver isso no meio de príncipes, a gente vai ver isso no meio de governantes, a gente vai ver isso no meio de imperadores. Eles faziam o sinal da cruz, né? Eles faziam o sinal da cruz. E quanto mais a situação às vezes ia piorando, quanto mais a situação, né, ia ficando mais difícil, talvez o tempo que a gente viva hoje, vendo aí, só ouvindo, tá piorando, tá difícil, nós temos então que recorrer a este sinal. As pessoas não lembram mais desse sinal, as pessoas se esqueceram desse sinal, as pessoas deixaram o sinal da cruz, abandonaram a cruz. Aliás, nem se fala em cruz mais hoje. Se fala muito aí de amor, de misericórdia. Só que eu queria saber como é que se fala de amor e de misericórdia se não se fala da cruz. Porque o verdadeiro amor e a verdadeira misericórdia passa pela cruz. Nós não tomamos mais a cruz. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus triunfaram, venceram batalhas, destruíram exércitos, destruíram forças diabólicas, demoníacas, pelo sinal da cruz, e nós queremos recorrer às nossas forças, às nossas ações, do nosso jeito, da nossa forma. Está tudo errado, meu irmão. Os papéis estão todos invertidos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que a gente tem vivido, que a gente tem passado nos nossos tempos de hoje. Infelizmente é uma vergonha, meus irmãos. Por quê? Porque nós abandonamos as coisas pequenas, as coisas mais sensíveis. Porque o demônio tem cegado as pessoas, deixado as pessoas de lado. Infelizmente, se a gente olhar desde quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos, os padres, a patrística da igreja, os mártires, tudo aquilo que a gente já estudou, né? Tudo aquilo que a gente já viu, por todos os séculos, eles testemunharam a validade desse sinal. A oração de São Bento mesmo, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te daqui, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno em nome de Jesus. Né? Então a gente vai percorrer toda a história da igreja, a história dos grandes santos da igreja, dos místicos da igreja, e o que nós vamos encontrar ali? Um sinal que foi totalmente validado, que é o sinal da cruz. A igreja, que deveria lhe servir de oráculo, não continua a proclamar isso? Sim, talvez com um pouco mais defasado, de uma maneira mais tímida, mas ainda continua invocando esse sinal. Ainda continua invocando esse sinal. Ainda continua. O início de cada missa, de cada terço, final de cada missa, cada oração, nas confissões, nos casamentos, nos batizados, todo o sacramento que nós recebemos, todo o sacramento que nós vivemos, tem o sinal da eficácia e do poder da Santa Cruz.
Pergunto para você, existiu algum concílio, existiu alguma cerimônia que não comece com esse sinal? Né? Fiéis, então, herdeiros dessa tradição, sacerdotes católicos, ousariam falar do alto da cátedra, nos altares, sem se armar com esse poder e com esse sinal? É impossível. É impossível. Nisso observo os ditames dos antigos padres. Sabe que todos os escritos deles dizem: façam o sinal da cruz. Façam. São Cirilo de Jerusalém vai dizer: e com isso ele falará por vós. Fazei o sinal da cruz, e com isso ele falará por vós. Com isso ele falará por vós. Para a sua alma, o homem precisa de forças. E o sinal da cruz é uma fonte fecunda. Fecunda. Uma fonte fecunda. Da onde é que surgiu a força dos mártires do sinal da cruz? Aonde é que surgiu a força dos soldados, dos generais de guerra, dos grandes imperadores, das grandes cruzadas, dos velhos, dos moços, dos jovens, das virgens? Aonde é? Como é que esses homens entravam nas arenas? Como é que esses homens vestiam as suas armaduras? Como é que eles viviam? Eles viviam com o sinal da cruz. Aliás, aqueles que iam para a guerra, para o combate, na própria armadura, no escudo e a própria espada, era um sinal da cruz. 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 Olha só, pequeno testemunho. Que cidade da Armênia é esta, assentada em meias neves e posta ao bordo de um lar congelado? Olha só o que vai dizer. Eis que são arrastados sobre esse mesmo lago 40 homens despidos, condenados a passar a noite naquele local. Quem são eles? São 40 veteranos do exército de Licínio. É uma situação que exige uma força sobre-humana. Olha o que vai dizer para mim e para você. Né? Uma força sobre-humana de resistência diante dos banhos aconchegantes que iam ser oferecidos a todo aquele que oferecesse incenso a outros deuses. Só que ali, irmãos, em cima de um lago gelado, no meio da neve, num local, eles faziam o sinal da cruz e terminaram coroando a sua vida corajosa com uma morte heróica. Deixa eu explicar para você aqui. Eles tinham que oferecer incenso a alguns tipos de deuses. E porque não fizeram isso, eles foram levados então no meio da neve, despido, nu, totalmente nu ali, sem roupa, no meio daquela neve, colocados em cima dos lagos gelados ali. Morreram heroicamente. Se você fizer isso para outros deuses, se você queimar incenso, oferecer sacrifício para outros deuses, né? Você vai tomar um banho quente, você vai ser agasalhado. Os caras falaram, 40, ó. Os caras falaram assim, negativo. Morreram fazendo o sinal da cruz sobre a sua... Eu tenho até vergonha. Eu tenho até vergonha de falar um negócio desse. Porque eu não sei como é que eu me comportaria, viu? Não sei mesmo, né? E também vai falar aqui da jovem Inês, né? Sinal vivo da cruz, que no meio das chamas, eu falei sobre ela, né? No meio das chamas ela abriu os braços e a chama não destruiu ela, não queimou ela, tá bom? A primeira, né? Colocar aqui alguns outros mártires, tá bom? A primeira que é Santa Tecla, ilustre pelo nascimento e mais ilustre ainda pela fé. Tendo sido conduzida brutalmente pelo carrasco à fogueira, ela sem hesitar faz o sinal da cruz e permaneceu tranquila no meio das chamas, pelo sinal da cruz. No mesmo instante caiu uma tromba d'água que extinguiu as labaredas, como os jovens na fornalha ardente, a jovem heroína desceu da lenha da fogueira, completamente intacta. E aí eu não sei se você sabe, né? Mas se colocasse para queimar e não morresse queimada, a pessoa era absolvida, ela tinha o direito. Então, de repente, os caras botam a mulher lá, acende a fogueira, ela faz o sinal da cruz, despenca uma chuva, apaga o fogo e a mulher sai do meio do martírio. A mulher sai do meio do martírio. Dá para entender uma coisa dessa?
O quanto isso é profundo, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é valioso para mim e para a sua vida. O quanto isso tem que ser resgatado dentro do nosso coração e também dentro da nossa alma. Meus irmãos, vamos acordar, né? Eu quero pedir mesmo, em nome de Jesus, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Vamos acordar. Nós precisamos acordar. Um outro exemplo, Santa Eufêmia, não menos célebre do que Santa Inês, por ordem judicial. Os instrumentos de suplício são preparados num piscar de olhos. A jovem virgem vai ser amarrada a uma roda. Ela faz o sinal da cruz. Avança resolutamente em direção ao instrumento de tortura. Cravejados de pontas agudas de ferro, fixa seu olhar e ela é reduzida em pedaços. Olha só, fixa seu olhar e a reduz em pedaços. Novamente nos encontramos num daqueles locais onde as pessoas eram assassinadas, as pessoas eram mortas, ali realmente existia ali aquele banho de sangue, né? E tantas vezes testemunhas de respostas inspiradas e de heroica resistência no momento mais terrível da perseguição do imperador chamado Décio. Aquele sanguíneo homem, né? Chamado de execrável besta. Narra-se a história de uma tropa, preste atenção, uma tropa de cristãos diante de um juiz. O acusador se apresenta conforme o costume e os acusa de todos os tipos de crime. Principalmente o crime era ser cristão naquela época. Eles são condenados antecipadamente, como sabem. E o que eles fazem no momento em que eles são condenados? Elevam os olhos para o céu e fazem o sinal da cruz, e depois eles dizem: verás que não somos covardes e nem medrosos. Verás que não somos covardes e nem medrosos. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira. Eu poderia citar para você aqui um exército. São Juliano, São Ponciano, São Constâncio, São Crescente, Santo Isidoro, São Nazário, São Celso, São Maximino, Santo Alexandre, Santa Sofia e suas 3 filhas que foram mártires, São Paulo, Santa Juliana, São Cipriano, Santa Justina, não importando o país ou a condição, eles testemunhavam a utilização universal entre os mártires do sinal da cruz. Sinal da força antes de entrar na arena com os homens, as feras ou os seus elementos que iriam tirar a sua vida, que iriam trucidar o seu corpo. Isso mesmo, André. Fizeram o sinal da cruz, olharam para o procônsul lá, para o juiz, sei lá, o promotor daquela época e disse para eles: verás que não somos covardes e nem medrosos por causa do sinal da cruz. Ó Senhor, que o Senhor nos dê essa fé. Que o Senhor nos dê essa fé, né? Que o Senhor nos dê essa fé. Que nada nos impeça de fazer esse sinal. Vai dizer assim, melhor ainda, com o temor de que o peso das cadeiras os impedisse de fazer o sinal da cruz, né? Eles pediam aos seus irmãos cristãos ou sacerdotes pais na fé que os armassem com o sinal da vitória. Convertidos à fé pelo mártir Santo Eleutério, olha só,
Corebus procura por conta própria, no anfiteatro, a coroa do martírio. A coroa do martírio. E ele diz assim: orai por mim, diz ele ao seu Pai em Jesus Cristo, protegei-me com as armas de sempre. Quais eram as armas de sempre? O sinal da cruz, com o qual armastes Félix, o chefe do combate. E aí foi para o martírio também. Foi entregue às feras também, né? Glicéria, nobre filha de um pai que fora 3 vezes cônsul, é atirada em uma estreita prisão. A primeira coisa que ela faz diante dos inimigos é pedir que o santo sacerdote Policrato lhe traçasse sobre a sua vida o sinal da cruz sobre a sua testa. O sacerdote consente e diz, olha só o que ele vai dizer, que o sinal do crucificado realize teus desejos, e eles foram realizados. A jovem heroína desce na arena do anfiteatro, no momento de colher a palma do martírio, e voltando-se para os cristãos misturados na multidão, ela lhes diz com o orgulho do soldado que morre em defesa da honra da sua bandeira: irmãos, irmãs, crianças, pais e todos que me consideram como mãe, cuidai de vós mesmos e pensei bem sobre o imperador do qual trazemos o sinal. E qual é esse sinal gravado sobre a nossa fronte? Na hora de morrer, a mulher está pregando. Na hora de morrer, a pessoa está falando, pensa bem no sinal que você traz. Os cristãos que estavam ali no meio ainda, né, que ainda não tinham sido declarados ainda verdadeiramente como cristãos, eles não tinham sido talvez perseguidos, eram cristãos, mas tinha aquele medo dentro do coração, e ela então olha para a arquibancada, né, para aquele grande estádio e fala, pensa bem, viu? Pensa bem sobre o imperador do qual trazemos o sinal. E qual é esse sinal gravado sobre as nossas frontes? O sinal da cruz. No final, por fim, todos os mártires encontraram o seu apoio no sinal da cruz. Todos os mártires encontraram o seu apoio no sinal da cruz. Poderiam eles ter encontrado tamanha força num sinal que não significasse nada? E esse grande imperador pelo qual eles morreram, os teriam deixado em grande ilusão? Se alguém crê nisso, que apresente então as suas provas. Que apresente então em suas provas. Senhor nosso Deus, nesse tempo de hoje, reze comigo, nesse tempo de hoje, nós queremos nos apoiar nesse sinal. Quanto testemunho nós temos. O Senhor foi o primeiro a carregá-la, o Senhor foi o primeiro a morrer nela, e nós também, Senhor, somos chamados a carregar, a renunciar a cada um de nós todos os dias, a carregar a sua cruz todos os dias, e eu creio, Senhor, eu creio que nós não seremos desamparados, eu creio que nós não seremos decepcionados, eu creio que nós não seremos, Senhor Jesus, envergonhados, eu creio que o Teu nome e o Teu sinal não será envergonhado. Então, mais uma vez eu te peço, Senhor, se levante acima de nós, se levante a nosso favor nesses tempos que estamos vivendo, Senhor, e coloque em fuga toda a força do diabo, coloque em fuga toda a força do inimigo, coloque em fuga toda a ação do demônio, todo o poder das trevas, que caia por terra agora os inimigos de Deus, e que seja estabelecida a casa do Senhor sobre as famílias, sobre a saúde das pessoas, sobre os locais onde elas estão. Senhor, que a sua cruz se levante sobre os hospitais nesta noite de hoje, que a sua cruz se levante sobre a vida de cada familiar nosso nesta noite de hoje, que a sua cruz se levante sobre as nossas empresas, os nossos trabalhos, os nossos funcionários, que a sua vida se levante, Senhor, sobre os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso falar, o nosso coração, sobre todo o nosso ser, nós te pedimos, Senhor, porque nós cremos que nós não somos enganados,
Nós cremos que nós não estamos sendo iludidos. Nós cremos que nós não seremos decepcionados. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que a cruz é o nosso apoio. A cruz é o nosso apoio, Senhor. Obrigado por esse apoio. Obrigado por essa cruz, Senhor. Eu quero louvar e bendizer e exaltar o teu santo nome por esse apoio que o Senhor estende sobre nós, esse apoio que o Senhor estende sobre as nossas vidas, esse apoio que o Senhor coloca sobre o nosso coração nesta noite de hoje, neste tempo de hoje, Pai. E o que o Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te daqui, Satanás, e nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu nos oferece. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome de Jesus. Deus seja louvado, o inimigo acorrentado, em nome de Jesus, que está vivo e que está glorificado em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor, então, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde, né? Hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez eu quero estender a minha mão para você. Você pode me ajudar, tá bom? Financeiramente, só você me chamar no privado aí, tá joia? Eu passo para você o número do meu Pix, eu passo para você o número da minha conta e você me ajuda, faz uma transferência aí para mim. Todos os dias eu tenho falado, se for R$20 eu passo um PDF para você que vai enriquecer mais ainda a sua fé nesse sinal da cruz. Se você me ajudar com R$30, eu passo 2 PDFs para você, que vai ajudar você bastante nessa quaresma agora, nesse tempo, tá bom? O primeiro é um aprofundamento sobre essa questão da cruz, tá? E o segundo é um outro PDF que vai ajudar você na sua vida espiritual, que vai ajudar bastante você, para você mergulhar mesmo, e você se tornar um homem mais de Deus e uma mulher mais de Deus. Tá joia? Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Fique com a paz do Senhor, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração e que Deus abençoe vocês poderosamente. Até amanhã, em nome de Jesus.